Minha diretoria, muito boa tarde. Estamos aqui com Vinícius Poit, deputado federal. Vinícius, obrigado por estar participando aqui. Prazer interromper o seu trabalho aí por nós, né? Imagino que sim, que ele esteja nessa luta aí por um Brasil melhor. Tá. Eu que agradeço, Rica. Trabalho 100% para o pagador de imposto aqui, porque tem uns políticos lá que só trabalham para eles, né? Esquece que são funcionários do povo. Tá difícil, meu amigo. Tá difícil o negócio. Não preciso nem te contar, né? Você sabe, né? Você tá lá agora, né? Vem cá, futebol. Gosta? Cara, gosto demais. Na escola eu era 1,90 m, então ou eu era o goleiro ou o pirulão que ficava na banheira lá pro cara cruzar e cabecear. E corintiano, maloqueiro e sofredor também. Corintiano, né? Rapaz, eu ia falar um pouquinho de futebol, mas não vem. Não, né? Rica, eu tô sem nota fiscal aqui para freguês, viu? Não vem, não. Eu não aguento isso, eu não aguento. Sabe nem a escalação do Corinthians, não sabe nem quem joga no Corinthians quer meter isso pra cima de mim. E vou falar uma coisa pra você, hein? Isso é homofobia, hein? O senhor tá tirando sarro de Bambi? Isso aí é homofobia. Deputado, me diz uma coisa. Nós estamos no meio de uma CPI, que é o grande assunto do Brasil no momento, né? A imprensa, inclusive a CPI conseguiu ser capaz até de tirar o relatório diário de mortes das manchetes, virou a grande atração nacional, as pessoas assistindo, discutindo até o que não sabem e tal. Mas eu queria saber a tua visão, o que você está vendo disso? Evidentemente você está acompanhando, né? Com os olhos até políticos de quem entende disso. Cara, minha opinião, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela já diz tudo. Se tem alguma suspeita, alguma necessidade de investigar, a CPI entra. Não quer dizer que ela está apontando o culpado, quer dizer que ela vai a fundo e, cara, a gente tá cheio de motivos para ir a fundo da gestão dessa pandemia, seja da gestão do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Então, para mim, ela é válida, ela tem que ir em frente, ela está levantando muitas questões importantes. Só que não pode ser um espetáculo circense, né? Não pode ser tudo é politizado lá, Rica. Então, é um chamando o outro de vagabundo, é fazendo cortina de fumaça. E aí é duro, né, da gente dar credibilidade quando o relator é o Renan, quando tem governadores que são filhos de senadores que estão lá, vira um pouquinho só politização. A CPI tem que ser utilizada no seu conceito de investigação e de apurar, não de ficar dando show. Então você acha que não está sendo... o propósito não está sendo atingido ali? Não está sendo atingido 100%, porque ela está caminhando no sentido de investigar, levantou algumas questões da Pfizer, né, de atraso na compra. O Dimas Covas, lá do Butantan, acho que foi super bem também, falando um pouco mais do Butantan. Só que, bom, tivemos algumas inconsistências, né, em declarações de pessoas do governo. Só que aí tem alguns depoimentos, vídeo do Witzel ou aquela discussão do Flávio Bolsonaro com o Renan, que é espetáculo, né? Que é só para dar show, não é para investigar. Eu fico imaginando um gringo assistindo aquilo, né, cara? O cara deve olhar e falar, meu Deus do céu, qual é a possibilidade desse país dar certo com um negócio tão grave, um espetáculo daquele? É um show de horror. Rica, eu estava na Câmara, não sei se foi quarta ou quinta à noite, e aí o Boca Aberta é um deputado do Paraná, né? Se você não viu, quem não viu, vai ver esse cara. O cara foi falar, aí a turma falou, rapaz, pega a pipoca para assistir. De tão ridículo que é, o gringo olhando, um deputado com boca aberta, enfrentando, dizendo que o outro é vagabundo, o outro é corrupto, levando folheto lá para mostrar, xingando o prefeito da cidade dele lá de Londrina, dizendo que o promotor lá do Paraná pode vir com a ponto .40, que ele vai com a 9, abre uma lata de pitu e vamos resenhar. Cara, isso não é deputado. Que é isso? Então, um cara olhando de fora, se o ET chegar no Brasil, ver o Boca Aberta discursar e a CPI, ele faz a mala e vai embora, velho. É de assustar mesmo. Tem coisa que é de assustar. Você tá no meio aí, você entrou agora, né? Recentemente, na última eleição que você entrou. É muito assustador. Porque de fora a gente já tem essa imagem, né? Quando você entra e vê de perto, é muito pior do que parece? Cara, eu vou te dizer que eu achava que ia ser muito pior. Eu achava que não ia conseguir avançar, não ia conseguir fazer nada. Mas, pelo contrário, a gente está avançando bastante. O problema é que assusta, né? Tudo aquilo que a gente vê. Meu Deus do céu, se eu chegar lá, cara,
olha de perto, é igual quando eu trabalhava com reestruturação de empresa. A gente falava que você chega numa empresa que é muito ineficiente, o mato é muito alto. Então, qualquer coisa, você já começa a enxergar e ver ineficiência. Tem uma turma lá que só vive na política. Então, se você traz um pouquinho de seriedade, planejamento estratégico, indicadores, propósito, você avança muito rápido, Rica. Não é o bicho-papão que parece. E falo isso, sim, para estimular as pessoas a terem coragem, a enfrentar, a se politizar mais e, por que não, se candidatar. Porque, Rica, adaptando a frase do Platão, o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política é continuar a ser governado por aquela turma lá que se interessa. Mas aí nós estamos num momento em que todo mundo está interessado por política no Brasil, né? Mas todo mundo interessado com uma base baixíssima de informação, leigo pra cacete, referências políticas que, o Felipe Neto é uma referência política no Brasil, então... Pois é. Você fica num momento assim que você fala, tudo bem, nós estamos numa referência política. Quem é que está influenciando o brasileiro politicamente? São artistas, né? Televisão, atores que não sabem porra nenhuma disso, youtubers e tal, então, enfim, não pessoas necessariamente que sabem e podem conduzir isso. O quão ruim é que as pessoas se interessem por política, mas façam disso uma idiotização nacional, ou seja, a gente ficar brigando por uma coisa que a gente não conhece. Cara, isso é ruim demais, né? A gente, né, assim como você aí, defendo a liberdade de expressão, acompanho e sei que você já enfrentou problema aí. Tô banido do Instagram. Há 10 minutos então, agora eu fiz uma segunda conta no Instagram, pô. Tinha 10 minutos, tinha um post meu do Twitter sobre... isso claramente é perseguição de alguém lá. Um post do Twitter onde eu brincava que, não sei quem tá apaixonado pelo Neymar, mas pelo amor de Deus, não magoa ele até a Copa, porque o cara tá voando. Ele foi censurar, eles tiraram o meu post alegando spam. Desculpa, mas se isso não é pessoal, eu não... Cara, eu defendo a liberdade de expressão. Então, o youtuber, o Felipe Neto, fale o que quiser. Agora, realmente, essa espetacularização, essas idiotices aí que o povo fica falando, na minha opinião, o cara pode falar, atrapalha a discussão. Mas pelo menos a gente deu o primeiro passo, as pessoas estão discutindo, né? Além de ter YouTube, Instagram para falar de moda, de maquiagem, de venda de produto, agora tem para falar de política. Já é um avanço. Agora, já que abrimos o canal de falar de política, agora vamos colocar gente lá que vai falar com um pouco mais de seriedade, com foco na solução. Eu brinco o seguinte, Rica, eu sou da turma que não é nem da mitada e nem da lacrada, é do trabalho. A gente precisa entrar lá para trabalhar, não só para ficar tweetando. E é impressionante como tem gente que passa o dia no Twitter, né, cara? Que loucura, né? Não, o dia caçando like, o dia tweetando, e aí só pensando na próxima eleição, em qual post que dá mais repercussão. E esquece de aprovar os projetos. Porque a gente é eleito, cara, também para melhorar o país, para legislar, para fiscalizar o executivo, além de legislar. Agora, tem um monte de deputado que está lá só para ficar arrumando enguiço aí na internet, brigando e dando polêmica para ganhar repercussão nacional, né? Vocês que são novos, e não me refiro apenas ao Partido Novo, mas são novos de idade e na política e tal, vocês sentem que os mais antigos têm uma dificuldade de se aproximar de vocês para os velhos esquemas? Você sente que vocês são uma ameaça para aquele esquemão nacional? Sem dúvida. Eu postei um negócio no meu Instagram, Rica, depois você dá uma olhada lá, o pessoal pode ver, é Vinícius Poit. Acabei de postar, a gente fez um riozinho lá, que teve um voto, que o Novo votou diferente de todo mundo. E isso ocorre frequentemente. Agora, na lei da improbidade, que aliviou um monte de pena para corrupto, o Novo foi um dos únicos que votou diferente. Mas tem voto que é o único. Os 8 do Novo votam sozinho. Aí o Arthur Lira falou assim, eita, esse Novo é diferente mesmo, tal. E a gente é diferente, cara. E não tem jeito. Só que a hora que a gente vai avançando, vai colocando nossa opinião, os caras têm um pouco de medo desse holofote, mas alguns vão vindo até para o nosso lado. Tem votação, Rica, que deputados de outros partidos vêm pedir qual que é o nosso voto, porque eles sabem que nós não vamos votar só para agradar alguém, a gente vai votar com técnica, com posicionamento e princípio claro. Então a gente vai atraindo os outros deputados também, a partir do momento que a gente é firme no posicionamento. Mas é óbvio que isso está só começando, essa renovação. A maioria, de vez em quando a imprensa fala para mim, eu sou o líder do partido. Ô, Poit,
como é que foi a reunião de líderes lá agora há pouco? Eu falo, que reunião de líderes, né? Porque os caras fazem a patotinha, e aí não chama a gente, porque com a gente não tem esquema, não tem troca de cargo, não tem emenda pro Centrão, não tem nada. Com a gente é trabalho. Então a gente é excluído de vez em quando, mas aos poucos a gente vai avançando. E o Brasil clama por uma terceira via, né? Me parece uma coisa muito, muito razoável, né? Até as pessoas que se submetem à ideia de votar no PT novamente depois de tudo que aconteceu, se uma conversa um pouco menos radical, essa pessoa vai dizer, pô, se tivesse uma outra coisa, talvez eu não fosse nem lá nem cá, e muita gente do Bolsonaro também. Por quê? Porque a gente está meio de saco cheio, não necessariamente porque não concordar com isso ou com aquilo, mas a gente não aguenta mais essa guerra, tudo que você fala é um problema, as pessoas se odeiam, as pessoas se brigam por causa de família, tá uma merda, né? Tá uma merda isso. E o Novo tem um perfilzão disso, mas ele não tem uma pegada popular. O Novo tem uma dificuldade de comunicação, eu como comunicador, a única coisa que eu posso palpitar nisso, muito clara, né? O Novo tem muita dificuldade de se comunicar com as classes C e D, pela linguagem, pelo posicionamento e tal. Vocês falam muito de economia, que é o correto, mas que evidentemente tem dificuldade. Há uma movimentação dentro do Novo para corrigir isso nessa eleição? Total, Rica. Eu, por exemplo, fico me perguntando a todo momento, né? Como é que dá para a gente furar a bolha, né? Eu procuro fazer isso indo pessoalmente, visitando, porque a lógica agora está muito mais limitado com a pandemia, mas para mim, nada substitui o aperto de mão, olho no olho, sorriso no rosto, e você entender a realidade das pessoas. Porque senão não adianta nem. Vai ficar fake, entendeu? O cara que quer falar algo que não é da realidade dele, fica fake. Agora, o Novo, a gente pode até ter uma realidade mais próxima do brasileiro, um ou outro, só que já sofre um preconceito de fora, né? Ah, esse partido aí, ó, o partido da Faria Lima, ou seja lá o quê. Mas não é, cara. E a gente tem que fazer um esforço para conversar, para entender, para dialogar. Eu faço esforço na comunicação para traduzir algumas coisas no linguajar nosso do dia a dia, né? Agora, tem que pisar na realidade, tem que viver a realidade de todo mundo. Não dá para, por exemplo, eu vou usar um exemplo, Rica. Lá na minha pré-campanha para deputado federal, eu fui fazer uma palestra num prédião, no Morumbi ou nos Jardins, eu não lembro. Baita prédio chique. Aí tava todos os moradores lá, fizeram e tal. Eu falei, gente, a gente precisa levar isso para todo mundo, para todas as classes. Aí os caras, não, beleza, vamos fazer um evento aqui no salão de festas do prédio e vamos chamar as pessoas que trabalham no condomínio, os funcionários de cada apartamento. Eu falei, não, cara, não. Você está chamando os caras para falar num ambiente que não é o ambiente dele, não é o ambiente que ele está se sentindo mais confortável. Tem que ir lá, velho. Tem que ir lá. Assim como lá no Guarujá, todo mundo só conhece a Pitangueiras, né? A Enseada, o Acapulco. Porra, organizei um evento com a turma lá em Vicente de Carvalho, lá em Areias, lá, uma comunidade que tem lá que tem cheio de dificuldade, que não tem esgoto, que não tem nada. A gente foi lá falar com as pessoas. Na Vila Baiana, atrás da Enseada. Ou aqui com o Edson Japão, que foi candidato a vereador pelo Novo, que é um cara lá do Jardim Niterói, Jardim Maria Luísa, perto do Capão, a gente vai lá. E é assim que nós vamos entender a realidade, porque se você não pisar onde não tem esgoto, onde não tem saneamento básico, 100 milhões de pessoas do Brasil ainda não tem coleta de esgoto, Rica. 35 milhões não tem acesso à água. Mas você pisar lá faz você ter um entendimento, né? A minha dificuldade, eu vou te dizer o seguinte, na eleição passada, por exemplo, eu disse durante toda a eleição que meu voto era no João Amoedo, porque eu me identifico muito com as pautas do Partido Novo, eu gosto da ideia de gente vindo de fora para dentro, não que esteja lá na política e tal, e eu acho que o Brasil precisa de gestores, né? Então eu me identifico muito com isso. Sim. Só que quando faltava 3 dias para a eleição, surgiu uma última pesquisa que dizia que o Amoedo não tinha saído dos 3%, e que havia possibilidade do Bolsonaro ser eleito no primeiro turno e de o PT reverter no segundo turno. Então eu fui lá e mudei meu voto. Falei, não, então eu vou votar no Bolsonaro, porque o PT, para mim, é a pior das opções possíveis, e o meu voto é evidentemente contra isso. O meu ponto não é vocês entenderem, o meu ponto é como é que vocês vão conseguir atingir, porque a gente vive num país bastante ignorante, para ser prático, e a ignorância leva ao populismo. Então, por isso, o Lula e o Bolsonaro, com aquele discurso, conseguem atingir tanta gente. Vale a pena, talvez, num determinado momento, apelar para uma figura midiática para conseguir colocar o Novo no poder? Cara, tem coisas que são princípios e valores que a gente não... Sei lá, princípios e valores são inegociáveis.
Então, de repente, apelar para uma atitude populista, para uma figura midiática, eu acho que tem limites, tá? Tem coisas que melhor a gente demorar um pouco mais, mas fazer com mais solidez. Se for uma figura midiática como um juiz Sérgio Moro, né, eu topo conversar. Agora, se for alguém, estou extremando, tá? Com todo respeito à profissão de cada um, tudo, mas aqui em São Paulo a gente tem o Tiririca, tem alguns que vão mais, é mais um voto de protesto, é mais um voto, né, da pessoa que está indignada. Aí eu não acho saudável, né? E usar aquele puxador de voto para atingir uma classe ou para trazer voto, porque até hoje ainda é votação proporcional, elege um monte de deputado que nem voto para estar lá teve. Então, eu acho que a gente precisa estudar, sim, ter outras pessoas no partido, ter pessoas de maior abrangência, mas não abrir mão de princípios e valores. Agora, uma coisa que você falou importante, quando a gente entende a realidade do outro, a gente entende, mas e o outro, né? Só que se a gente está lá, a gente consegue perceber e conversar o que o outro está precisando. Porque, Rica, lá com o Edson Japão, onde a gente anda, Maria Luísa, Niterói, Capão, não adianta eu ir lá e falar assim, pô, eu corto os assessores do gabinete, eu não tenho motorista, eu recuso previdência, o cara vai para PQP, eu não estou interessado se você tem motorista ou não, irmão, estou preocupado comigo, cadê o meu emprego? Cadê a comida aqui? Cadê o posto de saúde? É isso que eu quero saber. Você use motorista, use o que você quiser. É diferente o discurso. Esse discurso cola na Faria Lima, em Pinheiros. Mas lá onde, não tem água, não tem saúde, cara. Então, você tem total razão. Eu não tenho a resposta de bate-pronto, Rico. Mas a gente só vai descobrir se a gente trazer mais gente for um partido mais plural e a gente pisar na realidade para entender. Se não fizer um esforço para furar a bolha, e inclusive conversar com outros partidos que topam enxugar a máquina pública, outros partidos que topam não usar dinheiro público, a gente não vai sair do lugar e vai ser um partido pequeno. Então eu defendo ter mais gente no partido, ter alianças e a gente entender a demanda das pessoas, ser um pouco mais pragmático, realista, sair dos livros. Porque se eu vier aqui começar a citar Roberto Campos, Hayek, Mises, Friedman, um monte de autor liberal, mas peraí, bichão, tem a realidade do nosso Brasil aqui que tem o meio do caminho ainda. Você acha que há a possibilidade, por exemplo, do Sérgio Moro vir pelo Partido Novo? Cara, impossível não é, né? Deve existir alguma possibilidade, aí como o partido, inclusive, separa muito, né, a gestão do mandatário para a gestão do partido, o partido é que está tocando isso. Mas, cara, eu teria as duas portas abertas para o Moro no Partido Novo. Um Luciano Huck, um Gentili, um Datena não é o tipo de perfil que, mesmo ajudando na questão popular, interessaria para o Partido Novo. Cara, também não tenho nenhuma objeção, tá? É que, falando de coisas reais, né, o Gentili, em nenhum momento eu senti ele falando, eu vou, pau na máquina, entendeu? Então, eu sinto que é mais um movimento, uma indignação dele, e isso é positivo para ajudar o movimento. O Datena já fez esse balão de ensaio várias vezes, e aí na hora H, né, não vai. E o Huck parece que já comunicou que não vai mesmo. Então, daqui para frente eu estou vendo, bicho, quem é que quer botar na reta? Porque é legal apoiar e tal, mas tem uns caras que falam, não, eu vou ajudar vocês, eu vou ser o porta-bandeira. Eu falei, que porta-bandeira? Bota a camisa 10 e entra no campo, cara. A gente precisa do cara que bota na reta e vem junto. Que é o mais difícil, né? Você é um cara especialista em economia também, né? Eu fiz administração e de empresas, né? E sempre fui empreendedor. Então, trabalhei um pouco aqui na Avenida Paulista num banco, na época fiz estágio na época da faculdade. Aí montei negócio, vendi, trabalhei com empresa quebrada, empresa que você entra, reestrutura para arrumar, para regularizar impostos, regularizar as relações trabalhistas, salvar os empregos e vender. Então, sempre tive na área do empreendedorismo e sempre trabalhando em equipe. Então, eu era o cara mais comercial, CEO da empresa, né, que a gente fala, presidente da empresa, e tinha um amigo meu que era o cara mais de operações, financeiro, e aí a gente fazia junto esses negócios. Nos outros sentidos, vamos excluir um pouco a pandemia, porque eu acho que a discussão está muito restrita à pandemia, né? Existe um governo Bolsonaro independente da pandemia, parte econômica, o Guedes, né, uma série de outras coisas. Tudo é uma merda?
Cara, quase tudo, viu, Rica? Quase tudo, porque a nossa esperança realmente era a área econômica. A nossa esperança eram as privatizações, as reformas, mas tá difícil, cara. Tá difícil. Para ter um ponto positivo, teve o marco legal das startups. Vou advogar a favor, porque eu fui o relator no Congresso e promovi esse diálogo, que foi sancionado. Startup, para quem está escutando aí e não sabe, é a palavra em inglês, né? Start é começar, em inglês, up para cima. Então, está começando uma empresa nova, do zero. É o famoso abrir um negocinho, a gourmetização do abrir um negocinho, né? É isso, é o abrir um negocinho personalité. É isso. Mas, bicho, você vai abrir tua padaria, você vai abrir tua oficina, você vai abrir tua empresa de marketing, abrir qualquer coisa. Muito difícil. Mais da metade das empresas que abrem morrem até o 2º ano. Por quê? Porque é muita taxa, muito imposto, muito alvará fiscal que vem tomar é uma corrupção. É um inferno então, esse país para abrir um negócio, cara. É um inferno. Eu já abri alguns e hoje eu tenho um bar. Puta que pariu. Isso é uma piada. É um inferno. Aí é a agência de vigilância, não sei o que só te atrapalha. Aí o que a gente fez? O marco legal das startups é para desburocratizar, para tornar mais fácil. Isso foi muito legal, né? Para facilitar quem quer montar um negócio e gerar emprego. O presidente sancionou, foi ótimo. Só que, cara, o que tem de negócio que está parado, MP da Eletrobras, todo mundo está acompanhando aí o raio da Eletrobras, que é a empresa de energia do governo, né? Pô, a gente precisa botar dinheiro nela para crescer, para dar energia para o Brasil aí crescer. O presidente da Câmara dá a relatoria para um cabra lá da Bahia, que faz um relatório favorecendo empresários lá, né? Supostamente favorecendo empresários locais, direcionando compra de energia, elevando o custo de energia. É um absurdo. Aí foi para o Senado, piorou. Correios, não sai a privatização de jeito nenhum. Reforma administrativa, os caras me mandam uma reforma. Para quem não sabe o que é a reforma administrativa, gente, é cortar gasto, né, e dar mais eficiência para o governo, para um monte de funcionário público. Os caras me mandam uma reforma, Rica, que a gente falou que chegou pelo correio, porque chegou atrasada e veio faltando peça. Mas o quanto tudo isso pode estar sendo afetado pela pandemia? Ou seja, o quantos por cento a gente pode dizer, olha, o governo Bolsonaro ia fazer isso, não fez porque o mundo está, né, parado, não tem impacto? Não é, cara, não é. Sabe por quê? A pandemia deveria ter acelerado as coisas. A reforma administrativa, eu fiz um vídeo sobre a Eletrobras e a reforma administrativa lá em outubro, até antes de 2019. Estava pronto já. Por que não fez? Porque não queria enfrentar o Centrão, porque não queria enfrentar a base do funcionalismo. A hora que veio a pandemia, Rica, e esse governo federal, acho que foi muito mole com o parlamento, porque ficou na mão do Centrão. O Centrão praticamente sequestrou o governo na base da emenda. Aí, ou você dá emenda e cargo, ou não consegue passar nada. E aí eles são muito, como é que chama? Muito esfomeado, né? Sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Então, não consegue passar nada. A pandemia era para ter acelerado, porque a hora que a gente está numa situação de guerra, precisa de dinheiro, precisa de recurso, rapaz, vende as empresas ineficientes, corta gasto, sabe? Corta salário da elite do funcionalismo público. Pô, Rica, tem gente aqui no Brasil, tem juiz, Ministério Público, político, que ganha 30, 40, 50, 60 pau por mês. E o brasileiro passando fome. Então, a pandemia era para ter tido um pouco de senso ali de humanidade, de carinho com o próximo nesses políticos e administradores. O que nem isso teve. Nego desviou dinheiro de respirador, né, irmão? Esse país Não, é assim. Isso daí, para mim, cara, roubar é roubar. Não tem meio ladrão ou 10% ladrão. Agora, o filho de uma mãe que me rouba da saúde, cara, né? Tipo o Cabral fez e outros fizeram. O cara que superfatura respirador, e com certeza teve gente que morreu porque faltou, para mim é praticamente assassinato, velho. Eu também acho. Você é desses que coloca o rótulo de genocida no Bolsonaro? Cara, um cara que foi irresponsável numa gestão, né? E a gente tá chegando a quase 500 mil pessoas, o cara tá andando de jet ski, de moto, não tem muita defesa contra o rótulo de genocida, né, Rica? Eu procuro nunca polemizar, né? Eu não sou daquele cara estridente que vai ficar genocida e brigando. Eu procuro trabalhar.
porque ele ainda é o presidente da República, os ministérios estão lá, as pessoas estão com fome, as pessoas estão querendo emprego, as pessoas estão querendo vacina. Se a gente parar para ficar só brigando, não resolve o problema do país. Então eu procuro olhar para frente e focar na solução. Mas tá difícil, Rica. 500 mil mortos, motocicletas que... Cara, eu sou motociclista, legal, tal, todo mundo tem sua liberdade de expressão, de greve, de manifestação, mas o que isso vai melhorar? Vai gerar emprego? Vai trazer mais vacina? Não vai, velho. Então, faltou muita responsabilidade e espírito de líder, viu, Ricardo, durante essa pandemia. Não só para ele, mas para alguns governadores e prefeitos também. Eu falei aqui com o Holliday, o Fernando Holliday, e a gente falava sobre o impeachment. E o Holliday falou assim para mim, ele falou, Rica, não é questão de ser a favor ou contra o impeachment, a questão é que a gente sabe que hoje no cenário, numa Câmara não vai passar, porque ele tem maioria, não vai passar, então não é uma perda de tempo, você concorda? O Centrão, concordo, não tem jeito, porque a maioria do Congresso, vê o que aconteceu essa semana, a lei da improbidade, o que é esse raio, gente, de improbidade administrativa? É o corrupto no setor público, é o prefeito, é o governador, o presidente, o ministro, o secretário, que rouba, que superfatura e tal. Os caras, por 400 e tantos votos de 513, aprovaram, gente. Os caras, todo mundo junto ali, por isso que falaram do bolsopetismo, porque desde a Carla Zambelli, do Eduardo, de todo mundo de um lado, até o PT votaram a favor de afrouxar o combate à corrupção para gestor público. Então tá tudo junto, sabe? E aí o governo compra apoio com emenda e cargo. Não privatiza para garantir o curral eleitoral do político. Dá a relatoria da Eletrobras para o outro lá, e assim ele vai comprando apoio. E como é que os caras vão empichar ele? Ele está garantindo para não ter impeachment com apoio, com emenda e com cargo, com trator superfaturado e por aí vai. Então não vai ter, cara. O que a gente precisa é trabalhar, diminuição de danos, né? Controle de danos, né? Tem empresa que tem isso aí. Rapaz, deu uma crise, você tem que diminuir os danos. Tornar esse final de governo o menos pior possível e em 22 renovar. Não tem jeito. O que os números que foram apresentados na semana passada, numa rara notícia boa que nós tivemos, né, de bolsa, etc., o que esses números representam de fato? Cara, eu acho que tem uma motivação aí, as pessoas estão, sabe, tem um lampejo da economia melhorar. Eu acho que a economia vai crescer ano que vem. De fato, a turma está vacinando. Quantos anos você tem, Rica? 42. Bom, o Rica já vai vacinar já, então. Não, já vacinei porque eu sou hipertenso, eu já vacinei. Então você é hipertenso ainda, já vacinou, mas, cara, eu tenho 35, eu já vacino no meio de julho. E 42, mesmo quem não tem nenhuma comorbidade, já vai vacinar logo. Então, o Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, já competindo com o governador João Dória, já vacinar todo mundo até o final de agosto. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu perguntei no Twitter hoje. A economia retoma. Eu fico confuso com isso, porque é o seguinte, e é uma pergunta mesmo, não é uma defesa de lado nenhum, porque realmente eu não consigo entender. Quando, por exemplo, nessa pandemia, quando chega e fala isso para mim, o Bolsonaro não quis comprar 80 milhões de vacinas. Eu não consigo entender. Porque o maior interessado em comprar as vacinas, resolver o problema, sair herói é ele. Eu não consigo entender, não quis comprar. Eu fico muito confuso com isso. Não quis comprar exatamente por quê? Né? Eu acho confuso, eu acho muito simplista. E aí eu acho engraçado o seguinte, que durante todo o processo das vacinas, o tempo inteiro a gente ouve o seguinte, não tem vacina porque o Bolsonaro, não tem vacina porque o governo federal, não tem vacina porque o governo federal. Ok. Aí o prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, o governador do Rio, prefeito do Rio, tal, vão lá e anunciam uma antecipação porque a gente vai conseguir vacinar muito mais rápido. E essas vacinas vieram do governo federal. E os aplausos vão para os prefeitos. Não é um jogo meio... Não é uma coisa meio discrepante, assim, às vezes? É escroto esse jogo, Rica, mas escroto de todos os lados, cara. Por que não comprou vacina antes, tá? Cara, aí você tem que perguntar pro presidente, e eu me pergunto isso, cara, como é que o cara... Não é uma coisa muito esquisita? Mas, cara, você lembra das falas dele? Vai virar jacaré, não vou tomar vacina, isso é um absurdo, a vacina chinesa, comunista, pelo amor de Deus, mas a vacina que ele recusou não é a chinesa, é a vacina... Não, recusou a Pfizer. Então, por que ele teria recusado? Eu queria tanto que ele respondesse isso de uma forma prática,
Se ele fosse, Rica, um cara mais do diálogo, um cara mais transparente, que tivesse conversa com a imprensa, conversa com as pessoas, talvez geraria menos polêmica e a gente entendesse por que recusou. O que passa é que é irresponsabilidade mesmo, é porque que é negacionista, que é um negócio meio maluco, sabe? Teoria da conspiração toda hora. Agora, você vê, os outros mais espertão, que sabem se comunicar, agora estão saindo na frente. Vamos vacinar aqui o povo e tal. O outro que fica só brigando, sempre emburrado de cara feia, né? A hora que vai falar de Brasil, tá ficando para trás mesmo. Sim. Então, assim, tem que aprender, tem que ter mais carinho com as pessoas, mais jeito de comunicar, cara. Agora, não tem muita explicação, você concorda? A comunicação dele é um absurdo, né? Porque você fala assim, poxa, não tá chegando vacina. No meio desse processo, os caras vão anunciar. Então, agora chegou a vacina e vai antecipar. Em tese, é uma notícia a defesa dele. Não, os inimigos dele conseguem, via comunicação, tomar para eles os louros e deixar ele... Porra, a comunicação do Bolsonaro é uma tragédia. Quem gera as crises é ele mesmo. É uma tragédia. É que a gente fala assim, se ele ficasse quieto, deixasse o troço andar, o Brasil andar, ele iria muito melhor. Agora, Rica, novamente, olha do que a gente está falando, de quem comunica melhor. Em vez de os caras se preocupar, e você é o craque da comunicação aqui, mas a função do presidente e do governador não é ficar pensando na estratégia, é resolver o problema. Mas estão todos em campanha, né? Está todo mundo em campanha. Mas isso que é foda. Os caras desde o primeiro dia no Brasil, exatamente. Os caras que vêm na política no Brasil, e é isso que eu gostaria de mudar. É isso que eu busco dar o exemplo do meu mandato, Holliday tá aí e outros caras que você já conversou. Tem que acabar com esse negócio que o cara entra no primeiro dia e já está em campanha. Eu, por exemplo, questiono, inclusive, a reeleição. Será que é preciso reeleição no Brasil? Sabe, o cara tem que encarar o serviço público e se a gente diminuir os privilégios, cortar, o político ganhar pouco, só vai para lá, velho, quem quiser servir. Quem quiser realmente prestar serviço ao país com propósito, porque o cara não vai para lá, não vai ter mamata. Se a gente arrochar o combate à corrupção, diminuir privilégio, os caras não vão ter mais essa mamata. Eles espirram, vai trabalhar, vai pegar a enxada lá e carpir. E é uma pergunta que cabe até a você, né? Porque é o seguinte, você tem um pai que é um grande empresário, certo? Você teve empresa Sim. e tal. Então você tem uma condição de vida extremamente boa. E você, além de tudo, deve herdar também isso. Então você tem tudo para ficar ali na tua casa, trabalhando com a tua família e ganhar o teu dinheiro, que é muito mais do que você ganharia como deputado federal. Por quê? Sim. Cara, propósito. Aí tem algo que é uma reflexão que me acompanha já, Rick. Minha família veio de uma origem muito humilde. Meu pai nasceu na roça, no interior de São Paulo, numa cidade que chama Oswaldo Cruz. Fica entre Marília, Prudente e Araçatuba. Conhece Oswaldo Cruz? Já passei por ali, lá. Marília é terra do Osmar Santos. Sim, né? Sim, nosso querido Osmar Santos. Então, saudoso Osmar Santos. E minha mãe veio, filha de imigrantes italianos, não tinha nada, cara, e construíram, e eu tive oportunidade num Brasil onde pouquíssimas pessoas têm muito e muitas pessoas têm nada, ou têm muito pouco. Então eu me sinto numa obrigação cívica, aí tem um pouco da minha religião, da minha fé, de acreditar em Deus, de acreditar que a gente recebe ferramentas em vida, e a gente é avaliado ou julgado pelo que a gente faz com as ferramentas que a gente recebe. Então, cara, se eu recebi, eu tenho que ajudar, velho. É meio que uma obrigação minha, cívica e perante a minha fé. Eu tenho que ajudar. Eu não vou me sentir bem, chegar no final da vida e falar, porra, beleza, recebi um monte de ferramenta, tive saúde, graças a Deus a família ali, oportunidade de estudo. Fiz o que com isso? Fiquei em casa, né? Igual alguns amigos ou pessoas que eu convivi na faculdade, os caras, tá aí, vai viajar para fora, o Brasilzão estourando, é só mudar de país que tá tudo bem. Cara, para mim não tá tudo bem. Esse é o meu país, é o nosso país. A gente tem que ajudar o próximo, cara. É o país onde a gente nasceu, onde a gente tem cheio de oportunidade. Vamos limpar essa política. Porque o único problema do país é essa porcaria que vai lá para Brasília, cara. É um país, se você pensar nos outros, não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami. A nossa base energética é 70%, 80% limpa, de hidrelétrica. Tem um potencial de energia solar, de energia eólica, dos cataventos lá. Cara, tem tudo. Tem um povo bacana, um povo acolhedor, um povo animado, trabalhador. Precisa arrancar esses vagabundos da política. É isso. Brasileiro,
O Brasil deve ser o maior caso de auto-boicote da história do planeta, né? Que a gente tem tudo e não consegue fazer. Se deixasse os japoneses aqui no Brasil 10 anos tomando conta, eles entregavam e falavam, isso agora só toca, vai. Porra, olha aí, né? Meu Deus, você vem candidato a alguma coisa maior agora? Rica, no meu partido tem o processo seletivo, então faltam algumas fases aí, entrevistas. Estou me colocando como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Né? É um desafio muito grande, mas eu acredito que o governo de São Paulo, ou os paulistas, precisam de uma opção diferente. E de uma opção que está lá para trabalhar. Não está lá para ganhar like, não está lá para ficar, sabe, se expondo, ou mitando ou lacrando. O paulista é trabalhador, velho. O paulista que é o cara que entrega. E eu estou me colocando como uma opção que entrega. E mais do que isso, Rica, ajudar a botar gente nova. Eu, como deputado federal, passando o bastão para outros que vão vir. Até pela minha posição de não acreditar que essa perpetuação na política, esse negócio de reeleição, para mim não funciona. Dá para fazer muita coisa e eu consegui entregar muito resultado, né? Em 2 anos e meio, e agora ainda tem até o final do mandato. Então, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, Rica. Vou para cima, me pré-candidatar ao governo do Estado, vamos fazer um puta de um projeto, juntar gente boa e aumentar essa voz de quem quer uma política com propósito e quer ir lá no serviço público para servir, não se servir da máquina pública, né? Manda alguém aqui pro Rio para ajudar nós aqui, que tá foda também, tá? Olha só. Manda, não, aí tem gente boa, cara. Aí tem o Paulo Ganimi, deputado federal, tem uma turma boa aí, Juliana Benício, que foi candidata a prefeita lá em Niterói. Tem gente boa, Rico. Tomara, porque aqui tá difícil, tá? Aqui tá complicado. Eu tenho um último quadro. Rio de Janeiro foi abençoado na beleza tal, mas na política, os últimos governadores foram tudo presos, né, Rica? Não, isso aqui, cara, eu vou te falar, eu amo isso aqui loucamente. Tipo, eu saí de São Paulo porque eu quis vir morar aqui, porque eu amo isso aqui. Mas aí é mais estilo de vida, não tenho nada contra São Paulo. Sim, 33 anos aí, minha família toda, mas assim, eu sou um cara do chinelo, do pagode, eu sou um cara informal, tô sempre de bermuda, camiseta. São Paulo, pra mim, eu sou julgado em São Paulo. Eu pego um avião aqui, eu entro no aeroporto, ninguém me olha. Quando eu desembarco em São Paulo, todo mundo me olha com aquela cara. Porra, será que ele é bandido ou ele é o mendigo do pânico? Pois é. Eu não tinha me ligado que parecia o mendigo do pânico, cara. Pode, tem um último quadrinho aqui, que se você topar participar, eu vou deixar você sozinho na tela e vão aparecer algumas coisas e você reage como você quiser, fala o que você quiser. Pode ser? Beleza, óbvio, cara. Vamos embora. Lu Ladrão, pô. Metalúrgico, lá de São Bernardo do Campo, cortou o dedo. Esse aí gosta de motociata, gosta de jet ski, mas para trabalhar... Esse é o grande Casão, atacante, goleador do meu Corinthians, camisa 9. Vixe, Maria, aí é polêmica, hein, cara? Pelo amor de Deus. O Freixo, agora diz que até sai do pessoal, vai para outro partido, né, quer se candidatar, e de vez em quando é visto lá pelo Copacabana Palace. Eita, Felipe Neto podia ficar só no YouTube, né? Atrapalha a política. O João anda com a calça bem ajustada, né? O outro fala da calça meio apertada. Olha o Kim, esse é o japonês do MBL. E o Arthur está aqui como deputado estadual em São Paulo. Eita, esse aí é o... Como é que é? O cara da fantástica fábrica de chocolate. Compra mansão no meio de pandemia. Esse é um figurão, velho. Coppola. Coppola é meu amigo. Esse é um gênio, velho. É um gênio. Mas gosta de polêmica também. Mas aí, para finalizar com você, que você ficou bem no muro, achei você meio mureteiro agora. Mas o Coppola... Aonde que eu fui mureteiro, caralho? O Coppola é meu amigo também. Né? E o Coppola, ao contrário de você, ele defende com unhas e dentes ali algumas coisas do governo atual, né? Como é que fica essa relação? Polêmico. Você discorda? Você e ele entram nesse tipo de debate, não? Cara, entramos direto, a gente conversa, ele... Né, a gente tem muitas crenças parecidas e outras diferentes, não dá para concordar em tudo, mas o Coppola,
Ele, inclusive, me deu a linha de como me comunicar melhor, me ensinou a comunicar melhor na internet, me ensinou a fazer vídeo. O Caio, ele fez a campanha de um vereador aqui em São Paulo, lá em 2016. Eu conheci ele no final de 16, porque eu vi os vídeos desse vereador, eu falei, caraca, como é que esse cara se comunicou bem, a nova política? Quem fez? Ah, foi o Caio. Aí conheci e ele me ajudou a fazer meus vídeos e aprender a me comunicar na internet. Então, puta, eu tenho uma gratidão por ele, assim, e a gente tem uma baita amizade, mas ele tem alguns pensamentos um pouco diferentes dos meus, mas isso não atrapalha. Você deve ter muito amigo corintiano e palmeirense e você senta no bar para tomar uma cerveja também, não sei? Então, pronto. Tem amigo esquerdista, tem amigo socialista, comunista. Não... Eu também, véio. Eu sou o cara do diálogo, viu, Ricardo? Esse negócio de mureteiro, cara, você não pode ser do diálogo e conversar com todo mundo. Eu sou líder lá da bancada paulista, que são todos os deputados. Então eu converso, cara, com todos. Ah, mureteiro, isentão e tal. Mas, cara, eu acho que quem quer ser líder no Brasil tem que ser líder de todo mundo, velho. Não pode chegar lá e ser líder só de alguns e deixar os outros passar fome. Nós chegamos num ponto que chamar alguém de isento no Brasil é uma crítica, né? Que loucura. Pois é. E tem dia que me chamam, quando eu defendo, ó lá, aprovou o marco legal das startups, pronto, bolsonarista. Aí quando eu vou lá, ó lá, essa porcaria da SMP da Eletrobras, esquerdista. Então, cara, tá difícil, não dá para entender. Tá polarizado. Viva Juliana Paz. Agora, a última pergunta que eu tenho para te fazer. E essa aqui você não vai ficar no muro. Se você ficar no muro, fica puto. Não. Nós chegamos no segundo turno de 2022 e aconteceu o óbvio. E aí, Lula ou Bolsonaro? Cara, essa daí eu nunca cogitei votar nulo, viu, Rica? Mas essa daí eu cogito votar nulo de protesto, cara. Não dá, velho. Não dá. Tem que arrumar uma terceira via. E a gente tá no caminho. E digo mais, é o cara para bater e derrotar o Lula no segundo turno, tá? Porque faltou uma coisinha quando apareceu a fotinha dele ali, que o Lulinha Paz Amor, ele é muito mais perigoso, cara. Ele engana, ele seduz. O Bolsonaro ainda é meio broncão, entendeu? Não consegue conversar direito, briga muito. O Lula, cara, ele se faz, velho. Ele sai da cadeia, ele vai lá, o STF libera ele, vai para a CNN e dá um discursinho para agradar todo mundo. Esse cara é muito perigoso. Eu li o livro, quem não leu, A Organização. Conta a história da Odebrecht aí, da Malu Gaspar. Cara, lá conta os bastidores desse cara. Esse cara é perigosíssimo. Eu acho que é difícil de tirar ele do segundo turno, mas a gente precisa botar alguém que ganha dele. O Bolsonaro é difícil de ganhar dele no segundo turno, cara. Eu tenho a mesma imagem que você. Eu tenho a mesma imagem que você, do tipo assim, o Bolsonaro dos males, ele não vai fazer articulação na porra toda que o Lula fez para roubar. Ele não consegue fazer. O Lula consegue. Pois é, não consegue, porque o Lula ele parece ter uma inteligência emocional, ele consegue seduzir. Por isso, cara, se o Bolsonaro for, ele vai perder pro Lula, velho. Tem que botar uma terceira via que ganha do Lula no segundo turno. Vinícius, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte para você aí na caminhada, seja como deputado ou como governador do estado de São Paulo, talvez. E obrigado pela entrevista. Boa sorte em tudo, menos com o seu Corinthians, porque evidentemente o meu São Paulo precisa muito mais nesse momento do que você, né? Você saboreou títulos recentes, eu não. Eu só tenho um paulistinha nos últimos 10 anos aí. E é isso, irmão. Obrigado, tá, cara? Sucesso para você. Tamo junto, cara. Um puta papo legal aí. Conta comigo. Sucesso também, que a gente melhore nesse nosso Brasilzão. Abraço. Valeu, irmão.